aqui falar hoje para vocês sobre teoria sintética da evolução. E, a princípio, eu gostaria de lhes apresentar 3 teóricos cientistas que tiveram contribuição fundamental para o desenvolvimento dessa teoria, além de tantos outros que também contribuíram. São eles Huxley, Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky e também Mayr, tá? Eles contribuíram para o desenvolvimento, somando uma série de conhecimentos, tanto conhecimentos que envolvem genética, quanto sistemática, quanto também paleontologia, para poder desenvolver uma nova teoria sobre como as espécies elas mudam ao longo do tempo, né? Como essas variações elas surgem. Então, todos esses fatores eles conseguiram ser explicados com o advento de novas informações sobre genética, sobre sistemática e sobre paleontologia, principalmente. A união, o somatório dessas 3 áreas do conhecimento resultou na elaboração dessa nova teoria. Os principais fatores que atuam na variabilidade são esses: mutação, recombinação genética, migração, seleção natural e deriva genética. Nós vamos falar sobre esses 5 fatores hoje na nossa aula. Na verdade, toda essa discussão é uma discussão para poder responder aquilo que os teóricos antigos não conseguiram responder, o que Darwin e seus colegas não conseguiram, sobre como surge essa variação, como a seleção natural vai atuar nessa variação, entende? Nessa variabilidade de fenótipos, de características. E hoje, com a teoria sintética da evolução, a gente tem essa resposta. A gente sabe que todos esses 5 fatores aqui, eles vão atuar na variabilidade de uma forma diferente. Vamos estudar cada um deles? Começando pela mutação. A mutação é a fonte primária de variabilidade. Ou seja, a mudança de um gene, a mudança, a substituição de um gene pelo outro, ou a remoção ou a adição de um gene numa sequência de DNA vai gerar muitas vezes um novo fenótipo, uma nova característica. Então, por exemplo, o que pode gerar uma mutação num DNA? Uma radiação ultravioleta, por exemplo, ela pode vir aqui no DNA e mudar uma sequência de bases. Então, antes eu tinha essa sequência de bases e agora não tenho mais. Essa sequência de bases foi removida. Então, as mutações são fontes primárias de variabilidade, tá? Então, quando a gente pensa em variabilidade, a forma inicial, a primeira fonte de surgimento dessa variabilidade é através de mutações. Lembrando, existem mutações que excluem genes, mutações que adicionam genes, mutações que substituem genes, tá? De modo básico. E recombinação genética, o que é recombinar, né? Mudar, combinar de novo, né? A recombinação gênica ou genética, ela vai acontecer principalmente através de 2 processos, que são eles a gametogênese, que é o processo de formação dos gametas, e quando ocorre fecundação cruzada, cópula entre indivíduos diferentes, cruzamentos entre indivíduos diferentes. Falando para vocês da gametogênese, tanto a formação do ovócito secundário, o gameta feminino, né? O óvulo, e a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, a gente vê, tirando como exemplo o ser humano, tá? Mas isso acontece também na formação de gametas e na formação de esporos também dos fungos e na formação de gametas de outros metazoários e mesmo de plantas, né? Como é o caso da osfera e do anterozoide, que são os gametas dos vegetais. Então, percebam aqui, nesse processo de gametogênese, gênese, origem, gameto vem de gameta, então, de formação dos gametas, vai acontecer uma recombinação gênica, ou seja, vai haver, através do processo de meiose, que é o processo que produz gametas, o processo de divisão celular responsável pela produção de gametas e também pela produção de esporos, como eu já citei para vocês, vai haver uma recombinação nos genes, porque eu pego uma célula inicial, né, uma célula germinativa, que pode ser um ovogônia ou um espermatogônia, ela vai ter uma concentração de cromossomos que vai ser uma concentração, no caso da espécie humana, de 46 cromossomos, né, 23 pares, e esse número vai ser reduzido à metade ao final do processo de gametogênese. Então, de forma aleatória, um gameta vai ser diferente do outro, vai possuir uma constituição genética diferente do outro, tá? Então, percebam que lá na meiose também vai acontecer o processo de crossing over, lá na prófase. Então, além dessa separação, né,
que vai acontecer entre os genes, entre os cromossomos, no processo de divisão celular da meiose, ainda existe uma possibilidade adicional de recombinação, que é o crossing over. O crossing over vai acontecer lá logo no iniciozinho do processo de meiose, da gametogênese, na meiose 1, lá na prófase, que é esse processo. Os cromossomos homólogos, quando eles estão alinhados, eles podem trocar partes entre si. Então, percebam, o cromossomo aqui representado pela corzinha azul e pela corzinha vermelha, eles vão unir aqui os seus braços, né? São cromossomos homólogos, eles podem unir aqui os seus braços e trocarem essa porção aqui. Então, essa porção vai conter genes específicos para determinar algumas características. Ao final do processo, quando eles se separarem, o cromossomozinho azul vai carregar um pedacinho do vermelho, que vinha com o gene C minúsculo dele, estão vendo? E aqui o cromossomo vermelho vai carregar um pedacinho do cromossomo azul, que vai vir com o gene C maiúsculo, Czão dele. Então, houve também uma recombinação, porque essas cromátides, que essas são cromátides de cromossomos homólogos, elas se uniram, elas se permutaram através do processo de crossing over. Então, esse é mais um processo adicional que vai gerar essa recombinação, essa mistura de genes. Além disso, temos o processo de fertilização. Ao final da produção dos gametas, esses gametas vão se unir e se combinar através dessa fusão dos seus núcleos, gerando uma nova combinação genética. Então, por isso que cada organismo ele possui um DNA próprio. Então, o processo de fertilização vai gerar uma nova combinação gênica. Fecundação cruzada é aquilo que difere de autofecundação. A autofecundação acontece muito com plantas, é quando um mesmo indivíduo ele consegue se fecundar. Então, ele se autofecunda, ou seja, ele fecunda ele mesmo. Então, nesse processo não existe aumento da variabilidade gênica, né, comparado à fecundação cruzada. No caso da fecundação cruzada, a gente encontra um aumento expressivo da variabilidade genética, que é quando um indivíduo contém uma combinação de genes completamente diferente do outro, cruza com esse outro. Seus gametas, eles se unem. Migração. Migração é o deslocamento dos indivíduos de um local para o outro, né? A migração, ela promove o fluxo de genes. Porque percebam, se eu tenho aqui 3 áreas, imagine 3 áreas de mata, né? Ao redor tem basicamente cana-de-açúcar, né? Um cenário muito comum que a gente vê aqui na região da Mata Atlântica do Nordeste, né? Ao redor, né, no entorno das nossas BRs, das nossas rodovias, é muito comum ver fragmentos de mata circundados por cana-de-açúcar. Nesses fragmentos existem organismos que vivem, né? Vou citar um exemplo aqui de uma espécie de passarinho. Então, existem passarinhos que vivem nesses fragmentos e eles têm a capacidade de se deslocar entre um e outro. Quando existe esse movimento entre um fragmento e outro, é a mesma coisa que a gente estivesse pensando que existem genes se movimentando de um fragmento para o outro, porque cada indivíduo possui uma combinação genética única. A partir do momento que ele sai de um fragmento para o outro, ele leva a sua combinação única para o outro fragmento, e quando a gente observa ao final do processo, houve uma recombinação muito grande. Por quê? Porque o indivíduo que saiu do seu fragmento e foi para o outro, quando ele chegou nesse outro, além de se alimentar e buscar comida, muitas vezes ele copulou também. Então, ele se reproduziu. Então, aqueles genes que antes estavam apenas no fragmento X, agora também estão no fragmento Y, porque ele se reproduziu com alguém do fragmento Y e permutou e trocou esses genes no processo de fecundação cruzada. Então, a migração, ela também gera variabilidade genética, porque percebam que antes, se eu voltar, esse fragmento aqui, de cima, ele possuía apenas esses genes aqui, representado por essa determinada cor. A partir do momento que um passarinho sai desse fragmento e vem para esse, ele já leva consigo os seus genes. Então, agora eu tenho muito mais variabilidade aqui do que antes, concorda? Como aqui, eu tenho muito mais variabilidade, porque antes, nesse fragmento, não existia esse gene, vamos imaginar, representado aqui pela cor cinza. Agora já existe esse conjunto genético diferente aqui, antes não existia. E antes, eu só tinha cinzas aqui, não foi? Eu tinha esse conjunto cinza com esse conjunto cinza. Então, a variabilidade era baixa, eram as mesmas combinações. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho laranja aqui, então, tá vendo que aumentou a variabilidade genética? Fluxo gênico.
Outro fator que atua na variabilidade genética é a seleção natural, como a gente já discutiu. A seleção natural ela vai atuar sobre o fenótipo diretamente, que é a manifestação dos genes, das características genéticas dos indivíduos, é a manifestação do genótipo mais o ambiente. Isso é o fenótipo. Lembrando que o ambiente ele não vai ser estável nem no tempo e nem no espaço. Como no exemplo que a gente tratou lá em seleção natural, se eu tenho aqui, ó, um conjunto de indivíduos que habitam a área e alguns indivíduos são mais suscetíveis, que nesse caso aqui são os ratinhos de cor bege, que são mais suscetíveis à predação. Então, aqui, o gavião ele pode vir, se alimenta e ele se alimenta em maior quantidade dos ratinhos de cor bege, porque ele consegue ver, enxergar melhor lá quando eles estão sobrepostos às rochas escuras da região em que eles vivem. Então, ao final do processo, houve uma mudança na variabilidade. Antes eu tinha mais ratinhos bege, agora eu já não tenho tanto, eu tenho mais cinzas, que foram aqueles que conseguiram sobreviver. Por quê? Porque a seleção natural, as pressões ambientais, que nesse caso a pressão está sendo a predação, atuou sobre aquele fenótipo, favorecendo o fenótipo cinza e desfavorecendo o fenótipo bege, que era o que estava mais visível. E houve uma mudança, percebam que a população inicial ela tem uma variação genética diferente da população final aqui. Então, o conjunto de genes que proporcionam a coloração bege, ele foi reduzido. Então, a gente já não tem tantos genes assim nesta população. Não existe um pool gênico aqui muito amplo para essas condições aqui de coloração bege, tá? Outro fator que também proporciona aumento da variabilidade genética é a deriva genética. E o que é a deriva? A gente pode definir deriva genética como um conjunto de processos que vão reduzir a variabilidade genética, mas isso não está relacionado com a aptidão dos indivíduos. A aptidão é o quê? É o quão aquele indivíduo está apto. Isso é o contrário da seleção natural. Porque na seleção natural, o indivíduo ele tem que estar apto para poder sobreviver. Então, veja no exemplo anterior. O indivíduo que estava apto naquelas condições eram os ratinhos de cor cinza, porque eles se escondiam, então eles conseguiram passar pela pressão seletiva, que era a predação. Então, eles passaram no teste da pressão seletiva. Eles ficaram, porque eles estavam aptos àquelas condições, a sobreviverem naquelas condições, que era uma região que tinha rochas escuras e eles conseguiam se esconder, ok? Então, veja, isso não os torna melhores, também não os torna piores, como eu falei na aula anterior para vocês. Seleção natural não significa progresso nem melhoria, tá? Apenas eles estavam aptos para aquelas condições que foram impostas naquele momento, ok? Pelo ambiente. Já a deriva genética, ela não, para que ela ocorra, não existe dependência de uma aptidão dos indivíduos, como ocorre com a seleção natural. Eu vou explicar com exemplos para ficar mais claro para vocês. Veja no caso de uma queimada. Se eu tenho uma determinada área e aquela área ela entra em chamas, ela pega fogo. Alguns animais vão sobreviver e outros não, concordam? Mas isso não tem a ver com a aptidão deles, não tem a ver com a capacidade que eles têm, se eles estão aptos ou não a sobreviver naquele ambiente. Porque o fogo é uma pressão seletiva para inúmeras espécies. Então, inúmeras delas vão morrer, né? Então, veja, um animal que sobrevive, ele não sobreviveu porque ele estava apto. Muitas vezes foi o acaso. Entende? Ele sobreviveu por um acaso. Mesmo animais de grande porte, como é o exemplo do veado aqui, que conseguem se deslocar muito, que conseguem correr, se movimentar bastante, vão existir indivíduos daquela população de veados que não vai conseguir, porque às vezes ele está ali no foco do incêndio. Outros que estão mais afastados vão conseguir correr, vão conseguir fugir e vão sobreviver. Mas outros não. Isso tem a ver com a aptidão da espécie? Não. Todos eles são aptos a correr bastante, só que alguns estavam ali mais próximos ao fogo e outros estavam mais distantes, por exemplo. Isso não tem a ver com a aptidão do indivíduo. Então, foi um evento aleatório. Então, percebam que nesse caso de queimadas, no caso também das barragens que têm sido rompidas, como a barragem de Brumadinho, como a barragem lá de Mariana, que dizimou uma série de vidas, sobretudo vidas humanas também, o que ela fez? A lama ela acabou percorrendo uma extensão muito grande e destruindo tudo que tinha pela frente. Então, tanto animais quanto plantas ficaram soterrados. Isso foi um evento que não era esperado, era um evento que foi um evento aleatório. E a sobrevivência dos indivíduos nessa condição não dependia da aptidão deles. Isso não foi uma pressão seletiva, natural.
Não dependia da aptidão deles. No entanto, alguns sobreviveram e outros morreram. Então, percebam, a deriva genética ela vai reduzir a variabilidade da população e isso não está relacionado à aptidão dos indivíduos. Dei 2 exemplos para vocês aqui, tanto o exemplo das queimadas e o extravasamento das barragens. Os 2 eventos são processos aleatórios, completamente aleatórios. O efeito gargalo é um tipo de deriva genética, como eu vou falar já já para vocês do efeito do fundador. O que acontece no efeito gargalo? Um exemplo é o exemplo da queimada. Então, antes eu tenho uma população original, percebam que nessa garrafa aqui é uma população original com uma variabilidade muito grande. Então, percebam, aqui eu tenho bolinhas verdes, rosas e laranjas. Aí vem o evento que é o efeito gargalo. Pode ter sido uma queimada, que pode ter sido o extravasamento de uma barragem, por exemplo. Então, esses eventos vão fazer com que, de forma aleatória, algumas espécies sobrevivam e outras não sobrevivam. Então, percebam que a população sobrevivente vai ser apenas uma porção, um fragmento da população original. Percebam como é uma amostra muito pequena da população original. Então, aqui dessa população sobrevivente, sobrou uma bolinha laranja. Percebam, uma bolinha laranja. E a maior parte delas foram bolinhas cor-de-rosa. Quando essa população sobrevivente aqui se reproduzir, né, ao longo do tempo, a gente vai ter o surgimento de uma nova população que possui uma variação genética reduzida em relação à população original. Percebam como essa garrafa do início, ela possui uma variação muito maior de cores comparada a essa garrafa aqui do final, que possui uma variação muito menor. Nós temos pouquíssimas bolinhas laranjas e uma infinidade de bolinhas cor-de-rosa, associadas às verdes também. Então, percebam que existem diferenças entre a população original e a nova população. E essas diferenças na variabilidade, essa redução da variabilidade, ela ocorreu devido a quê? Devido a um processo aleatório, a um efeito gargalo. Só é pensar, a garrafa é um bom exemplo para falar de efeito gargalo, que é como só consegue passar por aquele gargalo algumas espécies, não todas. Então, o gargalo ele funciona como um funil mesmo. Tá? Mas o que atua sobre esse funil não é uma seleção natural, são processos aleatórios, como o exemplo de uma queimada, como o exemplo do extravasamento de uma barragem. Então, percebam essas duas populações, completamente diferentes. E o princípio do fundador. O que é o princípio do fundador? Também ela pode ser ocasionado por um processo aleatório, né? É um processo de deriva genética, logo ocasionado por fatos aleatórios. Como o extravasamento de uma barragem, que é o exemplo que eu vou citar para vocês. Então, eu tenho aqui uma determinada área, né? Pensem lá na região de Brumadinho, e de repente lá naquela área viviam vários macaquinhos naquela mata, né? De repente veio a lama. Depois da lama, parte desses macacos morreram, e a outra parte que não foi atingida sobreviveu, mas foi uma população muito pequena, né? Foram poucos indivíduos. E aquela área acabou sendo uma área que não ficou muito favorável para a sobrevivência deles, né? Já não tinha muito alimento, já não tinha muito ambiente para eles percorrerem. Então, eles tiveram que sair em busca de outras áreas. Então, eles acabaram tendo que se deslocar. Por isso que se chama princípio do fundador. Eles se deslocam para outra área e nessa outra área eles se reproduzem, dão origem a mais indivíduos, tá? Por isso que eles fundaram. Houve a fundação de uma nova população que saiu de um local que não era favorável para um local em que se encontrava condições viáveis para a manutenção da população, tanto em relação ao alimento como em relação ao abrigo, tá? Essa foi a nossa aula sobre teoria sintética da evolução. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Um beijo em vocês e vamos continuar falando sobre evolução nas nossas aulas seguintes, tá? Um beijo bem grande.